Depois de todo o sucesso que Vingadores Ultimato correspondeu para o cinema mundial com a maior bilheteria de todos os tempos, que tal adaptar uma outra saga de muito sucesso nos quadrinhos da Marvel para os cinemas? Foi sobre esse assunto que falaram os irmãos Russo na semana passada. Então hoje a gente vai fazer um exercício de imaginação de como seria Guerras Secretas nos cinemas. Então fica no vídeo de hoje. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui. Olha, hoje o assunto é Guerras Secretas, então, a primeira grande mega saga que a Marvel teve nos quadrinhos, onde ela juntou heróis e vilões de diversos tipos, de diversos mundos dentro da Marvel. Então você pega Vingadores, X-Men e também o Quarteto Fantástico, coloca todo mundo junto com heróis e vilões, lutando entre si, em alguns momentos até se unindo exatamente, que foi então representou muita coisa para a Marvel. Tudo isso surgiu lá em 1984 e 1985, mas não foi uma ideia da própria Marvel, foi uma ideia da Mattel. Sim, porque os brinquedos que a sua concorrente, a Kenner, estava produzindo dos personagens da DC estavam fazendo muito sucesso, estava vendendo muito. E a Mattel estava preocupada com o seu desempenho na venda de brinquedos relacionados aos personagens da Marvel. E aí a Mattel deu uma forçada ali, prendeu ali, deu uma pressionada, né, melhor dizendo, na Marvel e falou assim: vocês precisam criar uma mega saga, uma mega produção nos seus quadrinhos para impulsionar a venda dos nossos brinquedos, porque isso interessa muito pra gente. E aí a Marvel então criou, desenvolveu essa mega saga que a gente conhece como Guerras Secretas. E até esse nome não foi uma ideia da Marvel. Houve uma pesquisa entre crianças daquela época com várias palavras que pudessem chamar a atenção das crianças. E as duas palavras que mais chamaram a atenção das crianças foram guerra e segredo. Daí o nome Guerras Secretas. Exatamente. Então, o poder que essas palavras tinham no meio infantil foram fundamentais para que essa saga que a gente conhece tivesse esse nome. E por que eu estou falando, dessa saga aqui no vídeo de hoje? Porque na semana passada, então, os irmãos Anthony e Joey Russo, responsáveis pelos grandes sucessos de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, conversaram com a imprensa e deram algumas declarações quando perguntados sobre a adaptação, então, se seria possível uma adaptação de Guerras Secretas para os cinemas. E eles, assim, não disseram que existe um plano para fazer isso, tá? É mais uma especulação. Mas eles foram perguntados e elogiaram muito. Falaram que a narrativa é excelente, que a ideia de juntar heróis e vilões juntos é maravilhoso e algo que dificilmente a gente vê por aí, né? E adiantam que seria uma mega produção maior do que foi Vingadores Ultimato. Porque você pega o Ultimato, tem um monte de herói lá, mas vilão mesmo só tem um, que é o Thanos. Nesse caso, eles teriam muitos vilões para incluir. Eu vou citar ao longo do vídeo o nome desses personagens melhor para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, né? Em vez de um vilão, você teria 6, 7, 8, quem sabe até mais, né? Porque a gente sabe também que a própria adaptação de Vingadores Guerra Civil, também em Guerra Infinita e até o do próprio Ultimato, né? Não é algo idêntico aos quadrinhos. Eles usam como base algumas coisas e mudam muitas delas. Então, até dentro disso, esse vídeo de hoje eu vou tentar prever algumas coisas que eles teriam que mudar, porque não se encaixariam no momento atual de UCM que a gente tá. Então, vamos fazer o seguinte, você já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho caso você não tenha feito isso ainda, tá bom? E vamos começar então o nosso exercício de imaginação aqui no vídeo de hoje. Bom, gente, na história então de Guerras Secretas, vários heróis e vilões são levados para um lugar, para um outro planeta que chama Mundo das Batalhas, que é um lugar que tem vários pedaços de vários outros planetas, tudo lá jogado, vamos resumir aqui assim. E aí eles têm que lutar entre eles, e o grande vencedor dessa grande batalha vai ter todos os seus desejos realizados. Essa é a história básica aí disso tudo.
E essa história, gente, como eu já disse então, mistura Vingadores com X-Men e com Quarteto Fantástico. Então vamos lá. Os Vingadores que estavam presentes eram o Capitão América, a Capitã Marvel, o Gavião Arqueiro, o Homem de Ferro, o Thor, a Vespa e a Mulher Hulk. Já dos X-Men presentes, nós temos o Professor X, Noturno, Tempestade, Ciclope, Colosso, o Wolverine, a Vampira e o Magneto. Sim, gente, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais por que o Magneto está no grupo de heróis e não do de vilões. Então, aguarda um pouquinho aí, vamos guardar esse mistério para daqui a pouco e vamos falar agora então dos heróis do Quarteto Fantástico que estavam presentes. O Senhor Fantástico, o Tocha Humana e o Coisa. Eles representaram ali os personagens do Quarteto Fantástico, né? Tá faltando gente aí nessa lista, eu sei, tá? Não fui eu que errei, não. Foram eles que não colocaram todos. E nessa época que essa história se passava, ainda o Hulk e o Homem-Aranha também foram levados, mas eles ainda não participavam estrategicamente de nenhum desses grupos, né? Nos cinemas, é natural que eles sejam incluídos facilmente entre os Vingadores, porque eles já são Vingadores mesmo, né? Mas, no caso aqui da história em quadrinhos, eles ainda não participavam de nenhum grupo especificamente, mas eles estavam lá porque eles são personagens muito importantes, né? E agora então vamos para a lista de vilões que também estavam presentes. Então vamos lá. O Galactus, o Doutor Destino, o Doutor Octopus, o Lagarto, o Homem Absorvente, o Kang, Homem Molecular, Encantor e a Gangue da Demolição. No final de tudo, como que isso termina? O Senhor Fantástico ele entende como funciona esse planeta e consegue teletransportar todo mundo de volta para a Terra, tá certo? Ou para o seu país de origem, para aqueles que não fazem parte da Terra, tá bom? Então assim, acaba de uma maneira assim, falando assim, parece fácil, né? Mas tudo que eles têm que passar até acabar isso daí, você pega, são 12 fascículos, né? São 12 livros, 12 revistas, enfim, em quadrinhos, contando essas histórias. Então é um negócio que demora um certo tempo, fica quase um ano, de 84 para 85 rolando aí, tá certo? Então é um negócio que demora, né? Uma revista por mês, são 12, entendeu? Um ano. Bom, vamos então a algumas análises. Quando eu falei dos heróis que estavam presentes, eu citei, por exemplo, o Capitão América, eu citei, por exemplo, o Homem de Ferro, que são personagens que dentro do CM para a fase 4 a gente não imagina o retorno deles nessas figuras que a gente já conhece, né? Com o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro e até o Chris Evans como o Capitão América, né? A tendência é que o Falcão seja o substituto do Capitão América e que o Homem de Ferro aí a gente houve especulações, por exemplo, da Coração de Ferro, mas ainda é algo muito cru perto do que a gente tem. Então assim, a gente obviamente saberia que esses dois personagens não fariam parte. Então eles teriam que ser substituídos, etc e tal. Mas aí, por exemplo, a gente tem personagens que fazem parte hoje do CM, a gente fala da Mulher Vespa, por exemplo, mas a gente não tem o Homem-Formiga. Então a gente poderia incluir o Homem-Formiga, o próprio Pantera Negra, os próprios Guardiões da Galáxia, né? Então precisaria de algumas alterações para o cinema na atual circunstância que a gente está. Mas também a gente imagina que se isso for acontecer, não vai ser para essa fase 4. Né? Não faz muito sentido. Então, assim, talvez fase 5, fase 6 do CM, e aí até lá muita coisa pode mudar. Aliás, tudo pode mudar a qualquer momento dentro do CM. Né? A gente tem uma surpresa atrás da outra a cada filme e agora também a cada série também, porque vem aí muito conteúdo legal no Disney Plus. Inclusive, se você não assistiu o vídeo de ontem aqui no canal, eu falei sobre o adiamento da série do Falcão e do Soldado Invernal e como isso pode afetar o atraso também de WandaVision, tá certo? Previsto para dezembro por enquanto. Então clica aqui para assistir esse vídeo de ontem, caso você não tenha assistido, tá bom? E até dentro dos próprios vilões, né? A gente não tem um Galactus dentro do CM ainda, a gente não tem um Doutor Octopus, a gente não tem um Lagarto, a gente, assim, faltam ainda incluir esses vilões. Claro, eles poderiam incluir esses vilões, porque tempo eles vão ter para isso, ou eles poderiam substituí-los por outros vilões. Né? Tem o Loki aí, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com ele. Também vem uma série aí no Disney Plus o ano que vem com o Loki, pra gente tentar entender o que aconteceu. Enfim, então temos coisas ainda a adaptar, aliás, muita coisa para adaptar para chegar numa saga como essa, gigante como é
essa Guerras Secretas, né? Além disso, gente, essa revista, né, aí do Guerras Secretas, ela mostra pra gente, ela traz pra gente pela primeira vez o Homem-Aranha de roupa negra. Sim, aquela roupa que ele acaba ficando quando ele entra em contato com o simbionte, o Venom. E essa foi, inclusive, até a primeira vez que o Venom aparece nos quadrinhos da Marvel, né? Não propriamente como a figura do Venom, mas na roupa preta do Homem-Aranha. E assim, pro UCM, a gente precisaria ainda ter uma adaptação também. Eles precisariam juntar aquele universo que a Sony está fazendo, com o Tom Hardy como o Venom, juntar isso com o Homem-Aranha dentro do UCM. Tem muitas especulações sobre isso, né? Tem muita gente falando que essa inclusão vai acontecer, que o Homem-Aranha pode até aparecer em Venom 2, que vem aí no ano que vem, era para ser lançado esse ano, ficou pro ano que vem por causa da pandemia do Coronavirus! Porém, a expectativa é enorme para essa inclusão. Se for agora, legal. Se ficar para depois ou até o momento não tiver nos planos dos caras, é uma coisa que vai precisar acontecer para que essa roupa preta possa aparecer também dentro dessas guerras secretas, né? Então seria algo muito interessante da gente ver. Só precisa dessa inclusão aí, que eu acho que ninguém vai achar ruim não, porque eu gostei e a maioria das pessoas gostaram também do Tom Hardy como o Ed Brock, como o Venom, né, no filme 1 do Venom. Ano que vem o Venom 2, né, por exemplo. Então a gente tá nessa expectativa para ver o Tom Holland, né, o Peter Parker nosso atual, dentro do universo da Sony. A gente vê o Tom Hardy, o Venom atual, no mundo da Marvel, no UCM, né, no universo cinematográfico da Marvel. Enfim, é algo que só tem a acrescentar no meu modo de ver. E o que eu citei, né, do Magneto, que é incluído entre os heróis e não entre os vilões, é porque, assim, dentro da saga, disse que a luta dele, o propósito dele na causa mutante, ela tem muito mais semelhança com o lado do bem do que o lado do mal. E por isso que ele foi incluído entre os heróis. É algo bem interessante, é uma visão diferente daquilo que a gente tem do Magneto, né? E isso também poderia mudar dentro do filme. Só que antes disso, né, os X-Men precisam ser incluídos no universo cinematográfico da Marvel. É um plano aí, tá bem próximo até de acontecer de certa forma, mas ainda assim nós não temos nada de X-Men dentro do UCM. Então esse é o primeiro passo. E aí não só um filme, pra gente já cair logo em Guerras Secretas, mas 2, 3 filmes, quem sabe, mistura já dele com os Vingadores em alguns momentos, etc e tal, precisam sim acontecer antes da gente chegar num momento como esse de Guerras Secretas. Então tem muito tempo ainda para correr para a gente poder realmente ter um filme desse tamanho com os X-Men incluídos. E a mesma coisa a gente pode dizer também do Quarteto Fantástico, que ainda também não foi incluído dentro do UCM. A gente aguarda muito por isso também, mas até o momento está no mesmo pé de X-Men. Vai acontecer uma hora ou outra, a gente só não sabe quando, a gente não sabe com que atores, a gente não sabe se vai ter filme solo, ou se eles vão ser incluídos, vão aparecer pela primeira vez em algum filme ou alguma série do Disney Plus, enfim. São muitos mistérios que a gente corre atrás todos os dias para tentar desvendar, mas que é muito difícil, tem coisa que é guardada a 7 chaves, tem coisa que assim, só o chefão da Marvel sabe, tem coisa que só o Kevin Feige sabe, enfim. É muito difícil de ter esse tipo de informação. E às vezes nem eles sabem, né? Às vezes eles sabem assim, a gente vai incluir, mas a gente não sabe quando. Então pode ser também que a mesma impressão que a gente tem de não saber quando seja a mesma coisa deles também. Mas que eles vão estar presentes, tanto os X-Men quanto o Quarteto Fantástico, uma hora ou outra vai acontecer. A gente só precisa ter calma, paciência para ver quando que isso vai acontecer. A gente já vai ter os Eternos sendo incluídos aí a partir do ano que vem. Enfim, as coisas estão andando. Esse momento, principalmente, que a gente está vivendo, pede muita calma, porque está tudo parado, a maioria das gravações estão todas paradas. Enfim, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência. Uma hora vai chegar e a gente vai adorar ver todos os X-Men, o Quarteto Fantástico, enfim, vários outros heróis dentro do UCM. E é isso, gente. A gente encerra assim o nosso exercício de imaginação, né? Deu pra ver que tem muita coisa que precisa acontecer antes da gente ter um Guerras Secretas bem feito pra ficar bem legal. E assim, também não resta confiança
nossa, de que a Marvel faz tudo muito bem planejadinho, então com certeza estamos na fase 4, fase 5, fase 6 da Marvel, vai ficar isso daí. Vai demorar um pouquinho mesmo, mas a gente tem que ter paciência. E a gente sabe que os irmãos russos, se forem chamados, vão trabalhar muito bem dentro disso daí e vão fazer uma mega produção mesmo, maiores que Vingadores Ultimato. Então, assim, a gente só tem que aguardar mesmo, ter confiança que vai dar tudo certo, tá bom? Like, se inscreve no canal e aciona o sininho pra gente manter aí a nossa parceria. E é isso, muito obrigado a você que ficou até o final. Um grande abraço a todos e tchau!